Fala aí, galera, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre física. Em especial hoje vamos falar sobre gráficos, tá? Gráficos são dispositivos que são muito interessantes à medida que eles nos fornecem uma informação de cara, uma informação visual. Você olha para o gráfico, você já tem ali uma qualidade de informação, porque você sabe se a grandeza estudada ali está aumentando, está diminuindo, ou se ela está oscilando, a maneira como ela está oscilando, se ela está oscilando linearmente, se ela está oscilando de uma maneira não linear. Então, os gráficos eles já fazem esse trabalho visual, de mostrar para a gente como que a grandeza está se comportando. Agora, com relação à parte mais aprofundada, quer dizer, é possível, a partir de um gráfico, tirar determinadas informações. Então, o seguinte, o gráfico tem um eixo vertical, um eixo horizontal, e cada eixo desse está associado a uma unidade de medida. Tem uma matemática de ensino superior, chamado cálculo diferencial integral, que vai ensinar para a gente o que fazer para tirar a informação de um gráfico. Mas a gente pode fazer assim digamos que uma adaptação, né, ao cálculo diferencial integral, de tal maneira que fique útil para nós aqui no ensino médio, né, na educação básica. Então, se você pegar essas unidades de medida aqui, ó, do eixo vertical e do eixo horizontal, e dividir uma pela outra, e esse resultado corresponder a uma unidade que é conhecida, uma unidade de medida conhecida, isso significa que a tangente da inclinação do gráfico que tiver aqui, no ponto que você estiver estudando, essa tangente, ela vai representar o valor da grandeza que está associada a essa unidade conhecida aqui. Por outro lado, se você multiplicar as unidades de medida, você vai obter uma grandeza que é conhecida ou não, mas digamos que ela seja conhecida. Isso implica que a área formada embaixo do gráfico, entre o gráfico e o eixo horizontal, você vai obter através dessa área o valor dessa grandeza que está associada à unidade que você obteve aqui no produto das unidades, tá? Olha só, aqui aparece um símbolo que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, numericamente igual. Então você vai trabalhar, por exemplo, aqui com uma tangente e vai obter um número. Esse número vai representar essa grandeza. Ou aqui, você vai calcular a área e você vai obter um número. Esse número vai representar essa grandeza. Então, para você entender melhor, vamos fazer alguns exemplos aí. Imagina a situação que você tem um gráfico de velocidade e tempo. Você pega a unidade de medida do eixo vertical, divide pelo eixo horizontal. Metro por segundo dividido por segundo. Isso vai dar metro por segundo ao quadrado. Isso é uma unidade conhecida? Sim, unidade de aceleração. Então isso quer dizer que a tangente da inclinação desse gráfico representa a aceleração que está envolvida nessa situação. Por outro lado, se você fizer o produto das unidades, metro por segundo vezes segundo, isso vai dar metro, porque corta segundo com segundo. E metro é uma unidade de comprimento. Então isso significa que a área formada entre esse gráfico e o eixo horizontal representa numericamente o valor do deslocamento do móvel. Então, para exemplificar, imagine uma situação dessa aqui. Estou propondo um movimento que é uniformemente variado, a velocidade está iniciando com 5 e está aumentando ao longo do tempo. Então, no instante 10, a velocidade vale 15. Digamos que eu queira achar a aceleração desse movimento. O que eu faço? A aceleração, pela combinação das unidades, é dado pela tangente da inclinação do gráfico. Sendo assim, eu vou lá, monto um triângulo retângulo, né, ó,
tracei aqui uma reta imaginária fechando um triângulo retângulo no gráfico. Eu vou calcular a tangente dessa inclinação aqui, ó. A tangente de alfa é numericamente igual à aceleração que está envolvida nessa situação. Então, a aceleração é cateto oposto pelo cateto adjacente, ó. Tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Por outro lado, digamos que eu quisesse calcular o deslocamento desse móvel nesse intervalo de tempo. Então eu vou pegar a área que forma entre o gráfico e o eixo horizontal. Entre o gráfico e o eixo horizontal. E a partir então dessa área eu vou ter o ΔS. Essa área, essa figura aí é um trapézio, né? Então a base maior desse trapézio aí, ó, vale 15. A base menor vale 5. E a altura do trapézio vale 10. Então, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Quer dizer, a base média vezes a altura. Então, nesse intervalo de tempo, o móvel andou 100 metros. Entendeu o espírito da coisa? Não é complexo, é fácil. Imagina aqui, ó, espaço-tempo. Digamos que eu tenho um gráfico aqui. O que eu posso obter desse gráfico além da informação visual? Bom, eu vou dividir as unidades de medida. Metro por segundo é uma unidade de velocidade. Então isso quer dizer que a tangente da inclinação desse gráfico representa numericamente para mim o valor da velocidade que está envolvida nesse movimento. Se eu fizer metro vezes segundo, essa unidade não existe na prática. E por isso, então, a área desse gráfico não tem significado algum. Você vê, em alguns gráficos, como o anterior, tanto a tangente quanto a área teriam significados físicos. Aqui, no caso, só a tangente tem significado, a área não serve para nada. Então, imagina um exemplo aí. Eu tenho aí um movimento uniforme, tá? A posição inicial é 2. E depois de 9 segundos de movimento, a posição é 20. Digamos que a pergunta fosse o valor da velocidade do móvel. Então, eu fecharia um triângulozinho retângulo aí, pegaria essa inclinação alfa, calcularia a tangente da inclinação. A tangente é numericamente igual à área. Perdão, a tangente é numericamente igual à velocidade. Então, a velocidade é cateto oposto, que é 18, ó, sobre cateto adjacente, que é 9. Então isso vai dar 2 metros por segundo. A área desse gráfico não tem significado nenhum. Só serve a tangente. Entendeu? Se eu pegar um outro gráfico, por exemplo, força em função do tempo. Então, se você dividir essas unidades de medida, Newton por segundo, isso não tem significado físico. Isso implica dizer, então, que a tangente nesse gráfico não significa nada. Não tem significado físico. Agora, se você multiplicar as unidades de medida, Newton vezes segundo, isso é impulso. Então, a área desse gráfico representa numericamente o impulso sofrido. Então, ó, imagina uma situação dessa aí, em que a força variou de 20 até 4, tá? No intervalo de 10 segundos. Se eu quisesse achar o impulso que esse móvel sofreu nesse intervalo de tempo, bastava calcular a área que o gráfico forma com o eixo horizontal. A área vai representar numericamente o impulso. Então, base maior vale 20, a base menor aqui, ó, vale 4, e a altura desse trapézio vale 10. Então, você vai ter 20 mais 4 dá 24, por 2 dá 12, vezes 10, 120. 120 newton segundo. Então, espero que você entenda que não é necessário memorizar o que cada gráfico oferece. Você pode até fazer isso, se para você
é mais conveniente. Mas a ideia é que dá para presumir o que o gráfico pode oferecer para você, tá? Uma coisa que normalmente se pergunta é: isso aí vale 100%? Pessoal, nada vale 100%, tá? Mas valendo 99,9% já é bastante suficiente para poder aplicar em situações assim que a gente vai encontrar nos gráficos de física do ensino médio aí. Então, a gente se vê. Um abraço.